Iniciou a gravação. Iniciou a gravação. Você está sendo gravado. Todos estão avisados. Bom, vamos lá. A nossa matéria, na verdade, é o raio-x das organizações, não é isso? Raio-x das empresas. Raio-x do ponto de vista que o conhecimento que você adquire aqui, a partir desse conhecimento, você deve ter um olhar diferente para o que é uma organização. Acredito que esse olhar diferente já começou a se construir há muito tempo, né? Só o fato de você ter começado a visualizar, entender que as organizações pensam, né? Elas estão enquadradas dentro de um tipo de pensamento, isso já é, né, gigantesco no olhar diferenciado que deve se ter para uma organização. Aí você também viu que, né, existe uma sequência para fazer as coisas e foi para isso que nasceu a administração. Então existe um jeito, né, existe uma maneira sequencial de quem é o gestor agir, e também discutiu e viu, pôde ver de perto que a organização ela né, divide suas partes em serviços especializados, não é isso? Cada área ou departamento tem uma especialização, que são as suas funções organizacionais. Professor. Oi. Professor, é o André. Tudo bem, André? Professor, desculpa estar entrando na aula agora e eu só vou te dar uma informação, como sou eu coordenador. Tá. O meu filho está internado desde domingo no Santa Marcelina, aqui em Itaquera, e eu só cheguei em casa agora para mim tomar banho e eu vou trocar de turno com a minha esposa, né? E eu acho que vou me ausentar da sala uns 4 dias. Tá. Fica até sexta-feira, eu não sei se ele vai ter alta amanhã ou quinta. Então, aí se o senhor puder informar os outros professores também, por favor. Aí essas aulas que tiver gravada, eu vou tentar fazer o máximo aí depois quando voltar no final de semana, tá? Tá bom. E o pessoal que no grupo aí também, nos grupos dos outros professores aí, eu não sei, o Lucas, o pessoal aí. Ô, Lucas, se tiver alguma parte aí que eu possa estar fazendo depois, amanhã de tarde eu estou em casa, aí você me avisa. André, tranquilo, vai em paz. Beleza, André, aviso sim. Vai em paz, vai com Deus e Deus proteja seu filho, dê tudo certo, eu recupere o mais rápido possível. Fica tranquilo que aqui eu cuido das coisas em seu nome, e se você precisar dessa aula, eu gravo ela só para você depois, se você tiver um tempinho, eu converso contigo, eu te explico as coisas aqui. Fica tranquilo que eu faço meio de campo aqui, vai em paz. Tá tranquilo, professor. Obrigado, Thelma. Ele tá com 4 anos, eu vou até deixar ciente já. Ele foi diagnosticado agora com diabetes, né? Tipo 1, diabetes de nascença, né? Que é hereditário, né? Então, sim, ele estava mó mal no final de semana. A diabetes dele estava mó alta, estava acima de 700, né? O limite é 500. Ele quase entra em coma, eu nem sabia, né? A gente pensou que era uma gripe, né? Aí tá lá, tá internado, tô o dia inteiro com ele, faz 3 dias já. Mas ele tá melhor já. Já tá quase, a diabetes dele tá quase controlada já. Agora vai viver na insulina, por resto da vida vai viver na insulina agora. Força, André. Obrigado, vai dar tudo certo. Positivamente, vamos pensar, vai dar tudo certo, tá bom, André? Obrigadão. Vai lá, vai com Deus, melhoras pro seu filho. Fica tranquilo que aqui eu cuido e fico no intermediário seu aí, pode deixar, tá bom? Tá, qualquer coisa, depois eu mando a declaração do hospital também. Precisar. Tá bom, André. Obrigado, tá? Valeu, Pessoal, só vou dar um minutinho antes de eu continuar aqui, tá? Que eu já vou deixar que o lance ciente e tal, pra tá tudo certinho pro lado do André. Só um minutinho, eu já continuo falando disso aqui. Boa noite. O aluno André, do primeiro de logística. Tá, professor.
Oi? Pois não? Maria? Eu pensei que tudo, professor, mas não está. Obrigada. Eu tô falando, mandando uma mensagem por Laci aqui sobre o André, já volto na aula. Só um minutinho, tá? Esta é a vida, né? Muitas surpresas, às vezes desagradáveis. Bom, espero que dê tudo certo e vai dar tudo certo. Pensar positivamente aí pro filho do André, tá? Vamos lá então, gente. Tá gravando, né? Vocês já estão ouvindo meu áudio já? Sim, professor. Tá, né? Então tá bom. Então, beleza. Aí a gente então começou a ter um olhar diferente aí para a empresa. A intenção é essa, né? Então a gente começa a enxergar diferente a organização. Ah, eu tenho essa mania de falar empresa. Empresa não, porque a empresa é um tipo específico de organização. E não é o único tipo existente. Eu tenho que parar de falar empresa, né? Vamos lá. Então hoje a gente vai falar agora de, né, de ações, de decisões que são feitas na hora da gestão de uma organização. Né? O ponto de partida das decisões que podem levar a organização ao sucesso, né? Que podem fazer com que ela tenha um destaque no seu meio, que ela tenha um crescimento, né? Que ela seja importante e diferente com relação às outras, tá? Então a gente utiliza, né, sempre muitas palavras técnicas. Uma palavra técnica que vai ser muito utilizado nesse momento é a palavra técnica estratégia, né? Então em gestão, em administração, a gente vai ver que aparece, né, quando a gente começa a estudar sobre o ponto de vista da tomada de decisões nas organizações, a gente vai ver que existem 3 níveis de decisões, né, ou de níveis administrativos, que é o estratégico, o tático e o operacional. Nível estratégico, então a estratégia ela está voltada para esse nível, né? Que é o nível mais alto de decisões, o de maior responsabilidade, ou aquele que tomam decisões que afetam toda a organização, tá? E a estratégia a gente vai falar muito do que é global, né? Do que é visão holística, do que é geral, do que são aquilo que afeta tudo, né? Uma decisão estratégica vai afetar todos os níveis hierárquicos, todos os departamentos, todas as áreas da organização, todos os colaboradores, tudo é afetado pelo nível estratégico, tá? E a estratégia é a utilização da inteligência, né? Para poder se destacar, se manter no mercado, para poder crescer. E aí a gente vai para uma definição técnica. Existem sempre alguns livros, né, que a gente orienta na área de gestão, isso é meio que clichê, repetitivo, né? Meio que padrão, quer dizer, quando você vai fazer um curso de gestão, de administração, seja em qualquer local,
você está na ITEC, mas se você estivesse numa faculdade de administração, qual fosse, existem livros que fazem parte da nossa área, tá? E um desses livros, por exemplo, também não é a primeira vez, com certeza, que você está ouvindo falar, é o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, né? Então, existem alguns livros, tem esse, tem Maquiavel, o Príncipe, existem alguns livros que são indicados na área de gestão, porque o seu ensinamento pode ser aplicado dentro de uma organização, tá? E também tem muita coisa que a gente usa em gestão, tá? Que veio de tempos militares, seja de tempos militares modernos, mais modernos, se a gente for comparar ao tempo da história da humanidade, por exemplo, Primeira ou Segunda Guerra, ou de civilizações mais antigas, lá atrás, egípcios, romeiros, sumérios, né, fenícios, tá? Então tem muita coisa que foi usado ao longo da história da humanidade por exércitos em guerras para vencer batalhas, que depois no desenvolvimento da humanidade até chegar hoje foram adotadas muito pelas organizações. E uma dessas coisas é a própria estratégia, né? A palavra estratégia, ela também nasceu aí dentro, né, desses exércitos antigos, que tinha a ver com como se pensava, de como se planejava as artimanhas, os meios de tomar as ações para poder vencer o outro exército, né? Estratégia. E aí, dentro desse livro, que é um dos livros de estratégia de guerra, chamado Arte da Guerra, do autor Sun Tzu, existe uma parte reservada aqui que expressa, né, que expressa o que seria a estratégia, uma das táticas, né, que existe na estratégia, que é essa parte que eu disponibilizei aqui para vocês, que está lá, né? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, não o inimigo, né? Mas quando a gente fala de organização, a gente sabe que a organização está dentro de um meio, tá? De um meio, a gente usa muito a palavra ambiente, ela está dentro de um ambiente e ela não está sozinha, ela não está isolada, né? Seja uma organização sem finalidade lucrativa, ela está dentro de um meio, de uma sociedade, seja uma igreja, e existem outras igrejas, ela não é a única igreja que tem ali, seja ela uma empresa de fato com finalidade lucrativa, seja ela, por exemplo, uma concessionária de carro, ela está no meio e ela não é única. Existem outras similares que oferecem a mesmo produto ou serviço. Seja uma associação de bairro, né? Seja uma entidade do AA, Alcoólatras Anônimos, seja o que for. Não é única aquela unidade existente, ela está dentro de um meio. E no que isso consiste, voltado à organização? Quer dizer, uma organização ela precisa conhecer seu meio. Quando ela conhece seu meio, ela está preparada, né? Ela sabe o que se espera. Se é uma empresa, ela precisa conhecer seu meio porque ela precisa saber quem são seus clientes, ela precisa saber quem são seus concorrentes, ela precisa saber quem são seus fornecedores, ela precisa conhecer quais são as leis aplicadas pelo governo, precisa saber qual que é a cultura, o comportamento cultural daquela sociedade que ela está ali, né, se colocando. Então, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisará temer o resultado de 100 batalhas, né? A nível organização, ela precisa conhecer seu meio como estratégia, porque se ela conhecer o seu meio, ela está resguardada. Se ela sabe o que o seu concorrente coloca enquanto preço, atendimento, né, tecnologia, o que os clientes acham disso, né? Onde estão os melhores fornecedores, quem de fato são seus clientes, as características, o que ele pensa, como que é o produto ou serviço que ele está querendo. Quer dizer, se conhece essas informações, então não tem que temer resultado, né? A guerra vai ser certa. A empresa, a organização, a empresa, se for, vai colocar o produto certo, adequado, de acordo com o gosto daquele cliente, dentro do preço que ele pode pagar, abatendo as estratégias da concorrência. Então, é o conhecer o mercado. Ao contrário, se não conhecer o inimigo, para cada vitória sofrerá uma derrota. Quer dizer, se não conhecer o inimigo, se você coloca um produto mesmo que seja bom no mercado, né, um dia você pode vender mais, mas no outro, o teu concorrente pode copiar a tua estratégia
pode melhorar o preço, pode melhorar a qualidade, pode melhorar um serviço oferecido, seja entrega, seja um pós-venda, né? Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Aí entra no ranking daqueles empreendedores que colocam organizações em 2 anos quebram, porque estavam super empolgados, porque sabiam fazer alguma coisa de maneira operacional e prática, mas não tinham estratégias, não tinham conhecimento gerencial de finanças, marketing, recursos humanos, e aí quando viu na prática, ou colocar uma empresa na prática para funcionar, viu que não era tão fácil assim, e acabou quebrando. Tá? Então a estratégia ela vai falar muito, né, de conhecimento do ambiente, porque somente assim, com informação, é possível criar os caminhos adequados, ou seja, as estratégias adequadas para se permanecer no mercado, crescer, melhorar a imagem, para trazer coisas positivas para a organização. Tem sempre alguns autores que fazem as definições dos termos técnicos que a gente traz aqui. Eu trabalho algumas vezes com o Philip Kotler, que é o guru do marketing, e aqui nós temos uma definição do Philip Kotler sobre o que é estratégia. Segundo ele, é a ação ou caminho mais adequado a ser executado para alcançar os objetivos e desafios da empresa. As empresas pensam muito sobre o custo de fazer alguma coisa, mas deveriam pensar sobre o custo de não fazer nada. Então, de novo, a ação e o caminho mais adequado a ser executado para alcançar os objetivos e desafios da empresa, né? Por isso, nós estamos num momento mais do que propício para dar vários exemplos de estratégia. Um dos exemplos de estratégia que nós estamos dando é esse que está acontecendo nesse momento aqui, né? A aula remota, a educação, né? Então, de uma hora para outra acontece uma pandemia e aí estamos estudando, indo para a escola, professor dando aula, aluno estudar e aprender, e de uma hora para outra, uma pandemia, as pessoas não podem circular. Qual que é a estratégia? Como continuar fazendo com que esse barco continue andando? A estratégia adotada, no nosso caso, foi a utilização da aula remota com um aplicativo específico chamado Teams, e a gente foi fazendo toda uma adaptação. Da mesma forma que as escolas agora precisam voltar, né, a aula, o comércio precisa voltar a funcionar, a sociedade precisa voltar ao normal, qual é a estratégia? Quais são as estratégias? Quais são os caminhos desenhados, traçados para resolver esse problema? Estão tendo várias estratégias, né? Começaram com a estratégia de vacinar os professores. Tudo bem que para mim me vacinar, eu tenho que esperar mais 11 anos, né? Porque os professores, no momento que podem ser vacinados, é de 47 anos para cima. Claro que eu estou brincando, provavelmente vão fazer outras etapas até chegar aqui na minha idade. Mas é uma estratégia. Então vamos vacinar os professores, aí já tem um cronograma do governo, vamos começar a vacinar os motoristas, vamos vacinar os policiais, né, vamos comprar mais vacinas, vamos planos de estratégico de volta presencial, distanciamento, máscara, álcool gel. Então, estratégias são as decisões, né, assertivas para resolver um determinado problema ou para alcançar um determinado objetivo. Qual que é a estratégia? A estratégia das empresas que poderiam funcionar em algum momento de alimentação, né, restaurantes, tudo foi o delivery, né? A estratégia para o desemprego, para muitos, foi virar Uber, para outros foram virar entregador por aplicativos, motoqueiros, né? As empresas, a estratégia realmente não tem outra, foi vender pela internet. Então, estratégia, surge um problema, e aí, como vamos fazer para resolver esse problema? Vamos montar uma estratégia. Ou então, não é um problema, mas é um objetivo que eu quero alcançar. Qual que é a estratégia, né? Tem alguns alunos que tiraram o I. Tem aluno que não tem celular, que não tem acesso à internet. E aí, um problema. Qual que é a estratégia? Então, estratégias são desenhos, caminhos e planos, tá, para alcançar objetivos ou resolver problema. Qual que é a estratégia? Só que a estratégia, ela vem de cima para baixo. A estratégia, ela é inteligente. Porque quando a gente leva de novo a estratégia para a organização, a estratégia é a parte administrativa pensante. A administração em níveis operacionais, em níveis administrativos, a gente vai visualizar como uma pirâmide. Depois vou até mostrar para vocês. E essa pirâmide, a ponta da pirâmide em cima é a estratégia, ou setor estratégico, né? Ou é o nível estratégico, porque é a parte pensante, né? A estratégia é a decisão inteligente, é o caminho mais adequado. Aqui, até para brincar, a gente tem, inclusive agora, essa historinha aqui que eu estou mostrando para vocês já é antiga, né? Mas, inclusive, agora uma marca famosa chamada Red Bull. Conhece aí? Alguém já criou asas aí?
O Red Bull, ele até tá fazendo um comercial agora, que é igualzinho esse quadrinho aqui, né? Já surge um leão lá por detrás do mato na floresta, aí tem 2 cervos lá, e um dos cervos começa a tomar Red Bull e tal. Então vai de encontro aqui. O que que isso quer dizer? Vamos lá. Então, assim, aqui tem 2 amigos brincando, né? Foram passear na floresta, em dado momento, avistaram um leão faminto, vindo em direção ao acampamento. Então, um deles começou a correr. O outro parou para calçar os tênis. Olha lá, a Tamires viu esse comercial. O comercial dessa historinha aqui, ó, Tamires, veja só. Essa historinha, só que aí no caso no invés de ser homem, são os veados, né? Os cervos. Aí o cara pega e saiu correndo a milhão na frente e voltou e falou assim: Você acha que esse par de tênis vai fazer você correr mais que o leão? Claro que não. Na verdade, eu não preciso correr mais que o leão, só preciso correr mais do que você. Olha só a estratégia, né? A decisão inteligente. Como resolver o problema, porque o leão vai comer um, ou pelo menos um de cada vez. Então, se ele correr mais que o outro, o leão come o anterior. E o comercial da Red Bull é isso aí, né? Quem não prestou atenção nesse comercial, tá passando esse comercial agora da Red Bull. Agora que eu digo, é um comercial atual da Red Bull aí. Só a Tamires que viu ele. Então, isso aqui é para mostrar, né, a estratégia é isso, né, como resolver da melhor maneira possível o problema, né? Então, existe um jeito, existe um caminho. Essa solução é a estratégia, que estratégia tomar. Em situações difíceis, quem analisa o problema e cria as melhores estratégias está sempre um passo à frente da concorrência. Um planejamento adequado é a garantia dos bons resultados. Eu não bebo, tá? Mas eu sou da área de negócios e na área de negócios eu falo de negócios e do que gera valor e dinheiro para algum tipo de público-alvo. Eu não bebo, mas existe algum público-alvo que bebe, porque senão não existiria empresas de bebida alcoólica vendendo. E entre as cervejas, existe uma cerveja chamada Boêmia. Quem já ouviu falar da Boêmia? Deixa eu ver no chat ou no áudio se alguém ouviu falar da Boêmia. Eu já, professor. Beleza, então, quem já ouviu falar da Boêmia, ou quem também ficou atento aí ao comercial, a Boêmia, ela, olha lá, ele nisso também já ouviu falar. A Boêmia, que é uma marca de cerveja aí, não sei se é marca de outras, de bebidas além de cerveja, mas sei que de cerveja é também. Ela teve uma estratégia na pandemia. Ó, a Tatiana também já ouviu falar. Fechou todos os bares, então o pessoal não poderia ir ali nos bares, tá, aglomeração e tal. A Boêmia, por exemplo, criou um voucher, com a intenção de não parar suas vendas e de não parar as vendas dos seus parceiros. Quem é o parceiro da Boêmia? Os donos de bares que compram a Boêmia para revender, e assim vai, é uma rede, né? Intermediário entre o cliente final e o dono lá do bar, que compra direto, sei lá, da Boêmia. A Boêmia criou um voucher, esse voucher é um papelzinho, um tipo de ingresso, que a pessoa que bebe, que gosta de beber, compra esse voucher. Só que ela comprando no período da pandemia, que foi quando foi criado, foi uma estratégia, a pessoa compra aquele voucher, e o voucher, a bebida é 50% mais barata. Não sei quanto que é uma garrafa de Boêmia. Eu tenho que saber da linguagem popular também, mesmo não bebendo, porque somos da área de negócios, e a área de negócios você tem que saber de tudo. Então eu sei que tem uma cerveja maior, independente de qual seja a marca, que o pessoal chama de litrão. Eu acho que o nome popular litrão é para uma cerveja grande. Eu não sei quantos ml é, mas é uma grande. Eu acho que a maior de todas, normalmente, os cachaceiros aqui da bairro da Fazenda da Juta aqui, eu faço consultoria para um bar, tá? Tem um bar aqui que eu faço as notas fiscal e tal, e cuido da documentação, então eu vou lá de vez em quando para fazer essa parte aí também. Então eu vejo que o pessoal fala litrão, litrão é a garrafa de cerveja maior, lá, a grande. E aí, sei lá, quanto que é um litrão da Boêmia? Sei lá, a Boêmia é uma cerveja cara? Aí, ó. Os óleo estratégia do voucher. Então, sei lá, se o litrão, por exemplo, é R$ 15, aí com voucher, o litrão sai somente R$ 7,50. Então, 50% de desconto para fomentar a venda. E aí, o foco da Boêmia, os bares não estão abertos. Era o seguinte, a divulgação dela. Eu tenho até essa divulgação no final, eu compartilho o print com vocês. Porque eu tenho no meu slide da aula de criação de negócios que eu dou para administração. Então, os caras vendem o voucher, você compra o voucher, não vai consumir a Boêmia agora.
E aí os caras falam, quando passar a pandemia que for permitido os bares, com esse voucher você vai lá e você pega a cerveja. Só que se você comprar agora, qual a vantagem que eu te dou? Era R$15 o litrão. Você compra o voucher agora, é R$7,50 o voucher, depois você pega esse voucher, quando voltar tudo ao normal, você leva o voucher que você pagou R$7,50, vai dar e vai receber lá o litrão da Boêmia, que é R$15. Olha lá. Não é verdade? Não, mas a área de negócio a gente fala de tudo, né? Negócio é negócio, isso gera valor. E vou te falar uma coisa, hein? Cerveja gera dinheiro. Não quer dizer que o cara que é dono das empresas de cerveja, ele bebe. Funk gera dinheiro. Não quer dizer que todos os empresários de funk são funkeiros. Por exemplo, a Furacão 2000. Não quer dizer que o dono e a dona da Furacão 2000 são funkeiros. O Mr. Catra, ele tinha uma banda de metal. Aí ele viu que dava dinheiro, o funk foi pro funk. Mas ele, na vida real dele, era metaleiro roqueiro. Ele gostava de rock metal, por exemplo. Não tinha característica, cabelão, essas coisas, mas eu tô falando que negócio é negócio, né? A visão de negócio é diferente. Não é o que eu gosto, é o que o meu cliente gosta. Eu não preciso gostar de funk se eu for um empresário do funk, ou não preciso beber se eu for um empresário de uma empresa de bebidas. O que eu gosto é do dinheiro. O que eu quero é o dinheiro. Aqui, ó, eu mostro para vocês, como eu falei, o esquema da pirâmide, como funciona os níveis administrativos dentro de uma organização. É como uma pirâmide, literalmente, tá? Isso é da literatura de gestão, não é eu que estou criando, inventando, todo lugar é assim. Então, ele representa como uma pirâmide por alguns motivos. Primeiro, porque na base da pirâmide, a parte mais alta, e o nível estratégico é a parte pensante da empresa. Quero dizer que, levando isso para em termos de cargos da empresa, ali estão os cargos mais altos, tá? De alto padrão. Ali está o presidente, tá os diretores e a administração estratégica, porque esse pessoal, o que eles tomam de decisão afeta toda a organização. Também é menor a parte da ponta, porque ele tem menos pessoas, né? Tem menos diretores e presidentes, por exemplo, do que operadores. Então, é pela quantidade também de pessoas que trabalham naquele nível. Então, o primeiro nível de administrativo é o nível estratégico, a parte pensante, onde as decisões afetam toda a empresa. Essas decisões são gerais. Depois tem o nível do planejamento tático. De maneira geral, o planejamento estratégico decide o que deve acontecer dentro da empresa, mas não cria caminhos. Não diz como isso vai acontecer. O planejamento estratégico decide. Por exemplo, precisamos criar uma nova filial da empresa em 2025. Ponto. A decisão estratégica foi tomada. Em 2025 precisa ter uma nova filial da empresa. Só isso. Agora, o planejamento tático, é no planejamento tático que estão os departamentos. Sabe aquela última aula que você estudou? Aquela última aula que você estudou de especialização? Aí, bate errado. Deixa eu ver. Beleza. Sabe aquela última aula que vocês estudaram de funções organizacionais? Aquela última aula que vocês estudaram de funções organizacionais? Então, aquelas funções organizacionais especializadas, que são os departamentos, elas estão no nível tático, tá? Aquilo ali é o nível tático. Por quê? O planejamento estratégico decide o que deve acontecer, qual a decisão principal que vai afetar toda a empresa. Vamos lançar uma nova linha de produtos. É uma decisão estratégica. Toda a empresa vai estar focada para lançar uma nova linha de produtos. Vamos criar uma nova imagem organizacional perante o mercado, igual a Havaianas fez. Era um chinelo considerado chinelo de pobre, e depois eles mudaram a visão organizacional deles, a estratégia de imagem, e se tornou um chinelo para todas as classes sociais, porém respeitada pelas classes mais abastadas, de melhores condições financeiras. Então, isso é uma decisão estratégica. O estratégico é como se fosse a chefia, eles são chefe. Eles não falam como vai fazer. Isso é papel do planejamento estratégico. Se o planejamento estratégico decide que em 2025 deve ter uma nova filial, qual a função do planejamento tático? Dentro das suas especializações, vão criar planos para poder alcançar aquele objetivo estratégico. Então, por exemplo, planejamento estratégico, decidiu, vai afetar toda a empresa. Em 2025 devemos ter uma nova filial. Dentro do planejamento tático, tá? O setor de finanças vai fazer todos os planos financeiros, levantando como deve ser a redução de custo, a formação de preço,
tá? A estratégia de venda, a projeção de lucro, para quando chegar em 2025, ter o dinheiro necessário para poder fazer a nova filial. O pessoal de recursos humanos vai fazer todo o levantamento de quais profissionais tem que contratar, que tipo de treinamento, qualificações, né? Toda a parte de recursos humanos vai fazer todo o planejamento para que quando chegue em 2025, esteja lá uma nova filial. O pessoal de marketing vai fazer só todo o seu levantamento, pesquisa de mercado, conhecimento de cliente, desenvolvimento de novos produtos, no preço adequado, com os canais certos de publicidade daquele produto ou serviço, para fomentar as vendas, para levantar valores, para que em 2025 o, né, objetivo maior, que é ter uma nova filial, seja alcançado. Então, o planejamento tático, tá? É a parte central, é o intermediário, é onde estão os gerentes, é onde estão as especialidades, é onde estão as funções organizacionais que você estudou. As funções organizacionais que você estudou está aí dentro do planejamento tático, tá? E por último, vem o planejamento operacional. Veja que eu estou falando de gestão, tá? Eu não estou falando de colaboradores ao todo, não estou falando que aqui está. Eu não estou falando, por exemplo, da mão de obra, chão de fábrica, mas eu estou falando do gestor. Então, por exemplo, no nível operacional é o nível de execução, é onde está aquele gestor, o gestor de chão de fábrica, o gestor da base, o gestor que está direto com a equipe que executa. Um exemplo que eu vou dar aqui na escola são os professores. Nós professores, somos o chão de fábrica dentro de uma escola, porque nós é que estamos em contato direto com os alunos, nós somos o último nível, né, de relação com o aluno. Quer dizer, nós também tomamos decisões, nós planejamos a nossa aula, nós também vemos estratégias de motivação, mas somos aquele nível de contato direto com o aluno. Dentro de uma empresa, poderíamos falar aqui de encarregados, que estão direto em contato com o pessoal que está na produção lá, né? Poderíamos falar de supervisor, né? Aquele pessoal que está direto com o pessoal que executa, né? Então, o planejamento operacional, como o próprio nome fala, de operações. Operações é o que se desenvolve dentro da empresa, dentro das suas atividades principais. Então, aqui a gente vai encontrar, por exemplo, supervisores, encarregados, né? É o pessoal ali. Né? Se a gente pudesse fazer uma divisão aqui rapidamente, vamos falar a nível planejamento estratégico de escola, eu poderia colocar lá em cima no planejamento estratégico os diretores, o diretor geral, que manda todo mundo, que é o diretor Mário, o diretor geral da escola, a diretora de secretaria, a Denise, e o diretor de recursos humanos, que é o Rosenildo. No planejamento tático, eu colocaria os coordenadores, porque cada um cuida de uma área, tem o coordenador de química, o de farmácia, tem o coordenador de administração, o de logística, o de recursos humanos, os coordenadores representariam o planejamento tático, cada um cuidando da sua parte especializada, da sua função organizacional, e o planejamento operacional é os professores, que estão direto em contato com os alunos. Então, a organização ela funciona nesses níveis hierárquicos, e porque na pirâmide você tem menos pessoas no estratégico, eu só tenho só tenho o diretor geral, o diretor de secretaria e o diretor de recursos humanos. Cabe naquela base pequena da pirâmide. Já no planejamento estratégico, eu tenho 10 cursos e tenho 10 coordenadores, um para cada curso. É um pouco maior, tem um pouco mais de gente ali. Então, quadra certo naquela parte ali da pirâmide. E embaixo, operacional, eu tenho, para cada curso, eu tenho muitos professores. Né? Então, é a representação dos níveis administrativos. Tá? Só que a gente está falando de planejamento estratégico. E o planejamento estratégico é o planejamento que define aquele tipo de decisões e organizações que afetam toda a organização, como já foi falado. Então, no planejamento estratégico é onde estão, por exemplo, a fixação dos objetivos, tá? Metas e prazos do que deve ser feito, análise de oportunidade, porque aí você fazer uma análise de mercado, análise do ambiente externo, que são as oportunidades ou ameaças, análise de competência, que é o ambiente interno, tá? As forças e fraquezas, é o que faz esse planejamento de estratégia, que são os planos e programas, as definições de diretrizes e decisões táticas. Quer dizer, essas coisas técnicas, esses nomes técnicos, né, essas decisões que afetam toda a organização, é o estratégico. É a parte de cima que faz. Né? Então, toda empresa, veja ela dessa forma, como uma pirâmide. Isso está em qualquer lugar, ou toda e qualquer organização.
mesmo que não seja a empresa. Agora vamos esperar um pouquinho, que vocês não estão vendo aí, mas aqui está travando um pouco. Deixa eu ver. Vamos ver se volta. Tem uma discussão sobre tempo, né? Qual é o tempo, qual é o prazo de cada tipo de planejamento. Na verdade, esses prazos, existem autores com posicionamento diferente sobre o que é um curto prazo, que normalmente é os planejamentos operacionais, o que é um médio prazo, que normalmente são os planejamentos táticos, e o que é um longo prazo, que normalmente são os planejamentos estratégicos. Tá? Então, eu preciso apontar para vocês o que dizem os autores sobre prazos. Tá? A gente tem um posicionamento médio também, que eu vou mostrar para vocês. Tá? Mas vamos, de novo, definir um pouco melhor cada planejamento ou cada nível operacional, tá? Então, como eu falei, né, a abrangência do planejamento estratégico, ele abrange a organização como um todo. Então, por exemplo, decidir abrir uma nova filial é toda a organização. Decidir mudar o posicionamento organizacional é toda a organização, né? Definir, lançar uma linha de produtos é toda a organização, né? O nível de decisão é da alta administração. Então, agora, por exemplo, vai ter um trabalho integrado da escola. Quem decidiu isso foi o Centro Paula Souza, não foi nem o diretor da escola. Então, a alta administração toma uma decisão a nível estratégico. É esse nível hierárquico de decisão e de colaboradores que toma as decisões estratégicas, tá? É um planejamento a longo prazo. Abrir uma filial você não faz de um dia para o outro, ou mudar a imagem organizacional, ou lançar uma nova linha de produtos de uma maneira que ela seja aceita por todo o público. Então, é longo prazo, tá? Objetivos mais gerais, porque afetam toda a organização, é diferente do tático, que cada área no tático é especializada, tá? E monta, normalmente, as decisões que afetam todas a organização, como políticas e procedimentos e normas. Se você fala quais são as políticas da empresa, isso foi o estratégico que definiu política da empresa, né? Você aprende no processo de integração e vale para todo mundo, sempre que está na empresa, né? Planejamento tático. Agora já começou a aprender, ficou mais fácil falar da função organizacional antes, né? Planejamento tático é aquele do departamento ou setor, ou seja, quando a gente estudou funções organizacionais, o planejamento tático é o planejamento do departamento, que aí não atinge toda a empresa, porque cada gerente está preocupado em definir em transformar a estratégia em planos para a sua área. Então, o gerente de marketing vai se preocupar com a sua área, em alcançar os objetivos estratégicos da empresa. O gerente de finanças vai se preocupar na sua área, em alcançar os objetivos estratégicos da empresa. O diretor de produção vai se preocupar com a sua área, em alcançar os objetivos estratégicos da empresa. Então, o objetivo tático, ele é abrangência departamental ou setorial. Na média gerência, quer dizer, ali no estratégico eu falo de diretor e presidente, aqui eu falo de gerente. É um planejamento a médio prazo, tá? Por exemplo, melhorar a motivação da equipe, o departamento de RH é a médio prazo, ou então o pessoal de finanças que quer reduzir custos, né? Ou então o pessoal de produção que quer reduzir o desperdício, assim vai. A definição de objetivos, transforma objetivos gerais, como eu falei, de cima é um objetivo geral, estratégico, e então o papel do tático é transformar esses objetivos gerais em específicos para a sua área, para a execução de programas ou projetos. E o objetivo tático detalha planos táticos ou operacionais, pesquisas, programas e projetos, tá? Então, o projeto é nível tático, tá? E o nível operacional tá
ocupado em tarefa ou operação. Por exemplo, eu, professor, enquanto professor, por exemplo, exemplificando na sua área de educação, eu preciso verificar a frequência de alunos, a sua menção, o seu aprendizado. E o aprendizado a gente verifica quando passa algum conteúdo, algum trabalho para ele fazer. E, de fato, estou olhando para aquele aluno, para a tarefa que ele entregou ou não, para a frequência individual daquele aluno X e assim por diante. Então, o nível operacional ele é bem direto, específico ao indivíduo, à peça, né, a tarefa que está sendo executada. Um exemplo, a folha de ponto do Recursos Humanos para marcar a chegada ou saída do funcionário todo dia é uma ferramenta operacional. Então, individualmente, você está verificando aquele colaborador, né? Como eu falei, o operacional é nível de supervisão, tá? É a curto prazo, transforma programas e projetos em ações a serem executadas. Então, quem fez o projeto e o programa foi o tático. O estratégico decidiu, o tático desenhou o caminho fazendo os planos, e aí o operacional ele transforma aqueles planos em prática. Ele vai iniciar a prática dos projetos, né, dos planos elaborados pelo tático. E implementação, tá? Coloca na prática, faz com que a coisa aconteça, implementação e operacionalização, tá? Então é isso aí. Olha lá, mais uma definição para nós, já estamos entendendo melhor o planejamento estratégico. Processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela organização, visando obter um novo nível de otimização na relação da empresa com seu ambiente. Processo gerencial que possibilite ao executivo estabelecer rumo a ser seguido pela organização, visando obter um novo nível de otimização na relação da empresa com seu ambiente. Então, desenhar caminhos para o sucesso. Isto é estratégia, né? A estratégia ela precisa ter uma visão certa e geral. Então, não dá para trabalhar sem informações, né? Ela tem que estar em constante retroalimentação com o ambiente que cerca, tanto interno como externo. Porque para formular a estratégia, é preciso que os seus gestores estratégicos saibam, pensem, né? Onde estamos? Onde estamos é onde a empresa está hoje com relação ao seu setor, né? Com relação à sua história, desde quando ela foi fundada, com relação ao que pensam dela seus clientes, com relação à qualidade dos seus produtos ou serviços, qual o nosso posicionamento, relevância e importância para o mercado. Como estamos indo, né? Quer dizer, tudo que a empresa faz hoje está sendo assertivo, se continuar nesse caminho vai fazer com que a empresa cresça mais ainda, obtenha mais lucro, seja mais reconhecida, ou tem coisas que precisam ser mudadas, né? Então, por exemplo, se o governo federal perguntar para ele mesmo como eu estou indo, né? Governo federal a nível organização, como eu estou indo, né? Se ele repensasse essa questão aí, por exemplo, onde queremos ir, né? Então, nenhuma empresa quer ficar estagnada no mesmo local, ela tem ambições de crescimentos, quer chegar em algum lugar, né? Quer oferecer o melhor produto, serviço, quer ser reconhecida, quer ficar mais rica, maior. Existem os objetivos organizacionais e é preciso traçá-los. Como vamos chegar lá? Objetivo e como alcançar os objetivos. Então, tudo isso faz parte da estratégia, né? O processo de planejamento precisa encontrar, então, resposta para questões como essa, tá? Meu interesse está no futuro, porque é lá que vou passar o resto da minha vida. Então, mais um autor aí que tem uma frase interessante que justifica sempre o planejamento e o foco no futuro. Já vai trocar. O planejamento, né? A estratégia, o planejamento a gente já falou disso enquanto função organizacional.
E assim, algumas vezes, dependendo do ponto do componente da matéria, a gente foca mais numa ou em outra função daquela. Essa palavra, ela vai nos perseguir o resto da vida, enquanto você lidar com gestão. Ela é uma palavra, ela é algo que faz parte, né, do curso de gestão, ou da prática de gestão, o planejamento, né? Como a gente já viu de outra forma, com outra colocação, mas com o mesmo significado, o planejamento é um processo de decisão, não é? De escolher entre as alternativas de ação o que fazer para ser mais assertivo, né? Planejar é olhar, verificar caminhos, desenhar ações antes de fazer, pensar o como fazer, de que forma fazer antes de realizar. Isso é o planejamento, né? Pensar em coisas, tem alternativa? Se tem alternativa, pelo planejamento é preciso conhecer, tá? E também, dessa forma, é possível o que a gente chama de conhecer o ambiente competitivo onde a organização está inserida. É possível se preparar para o futuro. Isso a gente pode fazer em qualquer área. Eu sempre dou um exemplo simples de uma viagem, né, que qualquer pessoa queira fazer em um determinado período, por exemplo, estar no começo do ano e querer fazer uma viagem no final do ano. Essa viagem pode ser possível ou não a partir de um planejamento, né? Desde verificar qual é a minha renda, quanto que eu posso deixar por mês juntando, qual é o valor que eu vou precisar lá na frente, né? Para onde que eu vou viajar, onde comprar as passagens, onde se hospedar. Então, pensar isso antes é possível criar um caminho para que isso aconteça lá na frente. E isso é planejamento, tá? Então, o planejamento estratégico, ele está focado, né? Ele está sendo feito analisando o que aconteceu no passado, porque no passado existem tantas ações, tantas que foram assertivas como ações que não funcionaram. Então, o que foi assertivo para o estratégico serve como aprendizado e como manutenção para ações futuras. E o que não funcionou, ele é descartado, ele serve como aprendizado do que não é preciso fazer mais, né? Não repetir o mesmo erro. Então, ele está no presente, ele analisa o passado e está com foco no futuro, né? O planejamento estratégico tem um foco no futuro em termos de conseguir melhores resultados, né? De fazer com que as coisas sejam melhores mais para frente. Olha lá, isso depende, eu falei para vocês que depende muito de autor, né? Qual que é a quantidade de tempo para cada planejamento, né? O planejamento estratégico, tático e operacional são em quanto tempo? A gente tem visões diferentes de autores, coloquei aqui para a gente refletir sobre isso, né? Então, o planejamento operacional é considerado planejamento de curto prazo, o planejamento tático de médio prazo e o planejamento estratégico, né, de longo prazo, tá? E aí temos alguns autores que falam sobre prazo. Então, eu coloquei aqui o Rushman, em 97, que considera curto prazo 2 anos. O Molina considera de 5 a 7 anos. O Dias considera até 3 anos. Como todo e qualquer área, né, existem vários teóricos e cada pessoa que pertence a uma área tem um teórico que se adequa mais. Eu defendo a ideia de que o curto prazo é de até 2 anos, tá? O médio prazo para Rushman é de 2 a 5 anos, Molina de 5 a 20 anos e Dias de 4 a 5 anos. O longo prazo para o Rushman de 5 a 20 anos, para o Molina mais de 20 anos e para o Dias de 6 a 10 anos. Eu também diria mais, eu diria que as coisas não são engessadas e eu lembraria que as organizações não são todas iguais em níveis de tamanho, por exemplo, no tamanho físico mesmo, financeiro, experiência de mercado. Eu até defendo a ideia que, dependendo do tipo e tamanho organizacional, se adote o tipo de prazo de um autor. Mas nós podemos ter essa visão, tá? De maneira geral, eu acredito que 2 até 3 anos está bom para curto prazo, de 2 a 5 anos está bom para médio prazo, e a 25 a 20 anos está bom. Então, eu concordo mais com Rushman, mas aí é uma área, a administração é uma área, existem teóricos diferentes com posicionamento. Eu acho que isto do Rushman se enquadra bem com relação a prazo.
Aqui nós temos o desenho, tá? Ele tá aqui de maneira... Normalmente esse desenho é melhor que ele apareça de maneira vertical, ele tá de maneira horizontal, né? Em forma linear, aqui, linha reta, tá? E aí, esse desenho, ele tá trazendo as preocupações ou os levantamentos de informações que a parte pensante, os executivos, né, de alto escalão da empresa, o pessoal da administração estratégica, tem que levantar, o que faz parte da estratégia. A primeira parte fala da identidade da organização. Identidade, posicionamento, né? As empresas, elas têm uma identidade, elas têm um posicionamento. Para chutar o pau da barraca aqui, vamos falar, por exemplo, o Greenpeace, não é uma empresa, mas eu estou falando de organização, porque a gestão é para gerenciar a organização, não só empresa. O Greenpeace, por exemplo, ele tem um posicionamento de proteção ambiental, né? O Greenpeace Paz Verde é uma ONG internacional, faz lutas do tipo defesa das florestas, das baleias, animais marítimos, da fauna e flora do planeta, e fazem várias ações com relação ao combate a desmatamento, queimada, poluição e assim por diante. Então, é um posicionamento verde, é uma ONG com esse foco verde. Já o mercado Bitcoin é um banco focado em resultados financeiros, porque o foco de bancos é esse, e focado na criptomoeda digital Bitcoin, por exemplo. São focos diferentes, são posicionamentos. Igual a empresa Marisa, ela se posiciona, né, como uma marca para mulher, de mulher para mulher Marisa. É um posicionamento, é uma maneira de se colocar. E as organizações isso faz parte do estratégico. O posicionamento é a característica, é a cultura organizacional. Está dentro de toda a empresa. Então, o posicionamento ele é estratégico. Então, a primeira parte, na hora de definição de uma organização, é a avaliação da identidade. Quem é a organização? Qual é o posicionamento dela? Qual, né? O que ela vai defender? O que ela acredita? Nessa parte, na definição estratégica, é definido as declarações estratégicas, que são textos que esses textos têm a intenção de se mostrar para o público conhecer a identidade dessa organização. Tá? Essas declarações, os títulos delas são definidos como missão, visão e valores. Tá? Essa é a primeira parte, levantamento do posicionamento estratégico das declarações estratégicas. Na prática, a gente vai fazer isso. Está muito teórico aqui, mas depois a gente vai fazer isso. Uma outra coisa que faz parte do estratégico é a aplicação de ferramentas para conhecer o ambiente que a empresa está envolvida, o ambiente interno e externo. Então, faz parte da gestão estratégica o análise de ambiente externo e o análise do ambiente interno, tá? Para levantar dentro dessas análises, entender os fatores críticos de sucesso e as competências essenciais que o negócio deve ser, tá? E a partir dessa identidade e a partir do conhecimento deste ambiente externo e interno, aí sim é possível fazer os planos, né, estratégicos, ou seja, elaboração das linhas estratégicas. Isso que está o plano operacional, monitorar e controlar. Quer dizer, esses dois pontos azuis, tá? É onde se encontra aqui o tático e o operacional. Onde estamos, para onde vamos e como vamos chegar. É claro que também esse gráfico expressa que os níveis de planejamento, eles trabalham em consonância um com o outro. A ordem hierárquica é que o estratégico decide, os outros transformam em plano e o último executa. Mas tem que trabalhar em consonância. É tudo o mesmo fim. Estratégia é a forma de atingir um objetivo e servirá como guia para saber onde chegar, né? Então, a estratégia é, né, atingir o objetivo. Atingir o objetivo é algo maior. Então, por exemplo, algo maior nesse momento para vocês é se tornar um técnico em logística. Qual que é a estratégia? Fazer o curso técnico, conseguir um estágio na área, ou um emprego já na área definitiva na área de logística. A estratégia é essa, é a formação. A formação que a estratégia de vocês foi uma formação técnica. A tática deve ser guiada pela estratégia. Então, a tática ela vem em segundo plano
porque ela só tem que, né, transformar aquilo em realidade. Então, se a estratégia era fazer um curso técnico, foi preciso se inscrever, fazer a prova, vir todo dia para as escolas, acessar as aulas todo dia e tal, tá? E os dois são importantes, tá? Só que a tática, ela tá ligado à estratégia. Se a estratégia for ruim, se for uma má estratégia, que não é porque é estratégia que quer dizer que vai ser assertivo, né? Aí, se a estratégia for ruim, a tática, como ela depende da estratégia, ela vai ser ruim também. Aqui uma definição mais pormenorizada entre tática e estratégica, definindo aqui algumas características que fazem parte de ambas, tá? Então, aqui, estratégia é uma ferramenta de planejamento, tática é uma ferramenta de execução. Estratégia visa identificar ou gerar oportunidade, tática visa aproveitar as oportunidades. Estratégia deve estar associada ao que fazer, tática deve estar associada a como fazer. Estratégia pode ser compreendida como elaboração do planejamento para atingir resultados. A tática faz parte da implementação da estratégia, ou seja, fazer os movimentos corretos para atingir a estratégia escolhida. A estratégia são escolhas dentre as opções existentes para alcançar determinadas posições ou obter vantagens de qualidade posicional ou iniciativa. A tática é uma oportunidade surgida da estratégia para obter o resultado. A estratégia produz um efeito longo e a tática produz um efeito imediato. A estratégia é abstrata e baseada em objetivos de longo prazo. Queremos ter uma nova filial em 2025. É abstrato. É só o que eu quero, é só a vontade, é o que tem que acontecer. Como vai fazer isso? Aí é a tática, né, que cria esse caminho dentro das funções organizacionais que vocês estudaram e agora fica provavelmente mais fácil de compreender. O que faz a tática? É a função organizacional especializada. Então, a tática é concreta e baseada, né, na descoberta da melhor ação de imediato. Só um minutinho. O que motiva uma estratégia? O que fazem, né, motivação aqui no sentido de iniciativa? O que vai motivar, que vai despertar a iniciativa para a estratégia, né? Estabelecer ações para alcançar objetivos fixados para a organização. No momento, precisamos montar uma estratégia para não ter evasão nos cursos. A ITEC precisa ter estratégia para não ter evasão no curso. Então, estabelecer ações para alcançar os objetivos fixados para a organização. Essas ações, o conjunto de coordenadores pedagógicos, orientador educacional, coordenadores de curso, tem que definir essas ações para alcançar os objetivos fixados de não ter evasão. O que podemos fazer para que os alunos estudem, aprendam, se sintam motivados, acessem as aulas e tal. Né? Então, existe um problema, existe uma dificuldade, e essa dificuldade é uma motivação para a ação. Identificar as necessidades dos públicos-alvos. Veja que está ligado. Foi um bom exemplo que eu estou dando nesse momento. Então, se o problema é não ter evasão, o público-alvo é os alunos, então a gente tem que conhecer os problemas que os afligem nesse momento. E nós já, né, levantamos várias coisas, inclusive que eu já citei aqui. Problema de estrutura, não tem um celular para acessar a internet, não tem um computador, o celular é velho, o computador é velho, não tem tempo, está trabalhando no horário da aula, não tem internet, a internet na região do aluno é ruim, está desempregado no momento, não tem dinheiro para pagar a internet. Então, identificar necessidades, a estratégia também é assim. Se eu quero melhorar minha imagem, né, eu tenho que conhecer a necessidade do meu público-alvo. Se eu quero montar uma nova filial em 2025, eu tenho que conhecer a necessidade do meu público-alvo para de encontrar seus anseios e conseguir vender para ele, se fidelizar ele para ter dinheiro suficiente em 2005 para ter essa nova filial. Prover os meios para compor os planos, identificando as ações e executar, que é a tática, né? Isso aqui a gente fez um pouco, essa parte tática, você fez um pouco quando você montou a festa, né? Quando você montou a festa, você estava fazendo o planejamento tático, a festa do Dia das Crianças, prover os meios para compor os planos, identificando ações a executar. Então, você fez um planejamento tático. Obter maior participação e comprometimento de todos os segmentos e níveis hierárquicos da organização. Então, a estratégia precisa fazer com que a empresa seja coesa, né? Que as pessoas que estejam motivadas a fazer, a realizar. Utilização racional e eficaz do recurso faz parte da estratégia, o foco em não ter custos elevados,
o foco em ter maior resultado financeiro, prover a integração entre o planejamento e o orçamento. Então, a estratégia é, né, ela não é difícil. Na verdade, a gente às vezes não pensa com o nome técnico, mas, né, a gente dá aula para o curso técnico pessoas que já têm uma certa vivência. Você já tem vivências, não é isso? Você já tem suas próprias experiências. Pode ser que as experiências não sejam dentro de logística ou dentro da gestão, e algumas pessoas até têm, mas vocês têm vivências. Então, eu quero dizer que estratégia a gente já aplica ela também no nosso dia a dia, mesmo que não queira, né? Você nesse momento todo mundo tem, se você tem alguma preocupação nesse momento e você está pensando em como resolver esse problema, esse pensar de como resolver o problema é a estratégia, você está montando uma estratégia. Então a gente monta a estratégia constantemente. Meu Deus, vou ficar desempregado porque teve corte de funcionário, eu estou junto nesse corte. Como resolver esse problema? Eu penso assim, mas e se pensar como resolver esse problema, na verdade, em outras palavras, qual que é a estratégia? Né? Então, a estratégia a gente faz já, a gente já pratica a estratégia, só que agora está vindo um nome técnico da específica que você está estudando. Agora, estratégia como é genérica, quando a função da estratégia é criar metas, porque eu preciso ter um parâmetro, né? Eu preciso ter uma mensuração do que eu preciso alcançar. O que é preciso fazer? As coisas não vão acontecer aleatoriamente. Eu vou dar exemplo de metas. Metas são definições do que se deve alcançar. Normalmente, em meta está relacionado prazo, está representado valor, período que deve alcançar, né? Então, por exemplo, meta, reduzir os custos em 25% em 2 meses. É uma meta. Quer dizer, todo mundo vai estar focado para fazer aquilo. Em 2 meses, todas as ações vão ser focadas para reduzir custos, né? Nesse período. Então, eu tenho tanto o que eu vou fazer e em quanto tempo eu vou fazer, né? Melhorar a satisfação do cliente em 15% em 5 meses. Isso é uma meta, tá? Então, a meta né, começa a desenhar a estratégia, o caminho, o que deve ser feito. Então, as metas especificam o que é para ser alcançado e quando deverão ser atingidos os resultados. Como eu falei, reduzir 20% dos custos em 2 meses, né? Eu falei o que era para ser feito e quando deverá ser feito. Não declaro como esses resultados vão ser alcançados ainda a meta. Veja, reduzir os custos em 20% em 2 meses. Reduzir os custos em 20% em 2 meses. Eu não estou falando como você vai fazer isso. Eu estou falando o que deve ser alcançado. A meta é o que deve ser feito. Não diz como fazer. Por isso que a meta está no estratégico. Quem vai dizer como fazer é o tático na elaboração do planejamento tático. Quando você fez o planejamento da festa, que você disse como fazer a festa, quando eu disse para você, faça uma festa para 400 crianças, todas devem ganhar brinquedos, deve ter comes e bebes gratuito. Quando eu falei isso para vocês em um trabalho, eu fui estratégico. Eu tomei a decisão estratégica. Eu disse o que deveria acontecer. É isso que o planejamento estratégico faz. A partir do momento que você pegou aquilo que você tinha como meta, isso aí, né? Como meta, o que você teria que alcançar, que ali tinha algumas metas, né? E você começou a desenhar como realizar isso, você estava criando um planejamento tático. O planejamento da festa é um planejamento tático. Agora vamos lá, vou pegar vocês. Vamos lá, eu vou falar e você pode até ser no chat. Eu vou até abrir o chat para ver o texto de vocês. Vamos lá. Vamos. Sumiu meu chat aqui? Bom, beleza. Deixa eu abrir aqui o chat, o texto, que aí eu já vou ver se vocês digitam, né? Beleza. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. O que é planejamento tático, estratégico e operacional? Beleza? Vamos ver se vocês estão bons, se vocês estão captando aí, né? Aí a minha mensagem, vamos lá. Então, 1 é planejamento estratégico, 2 é planejamento tático e 3 é planejamento operacional. Vamos fazer um negocinho?
Vou te dar uma dica. Você não envia a sua linha. Pega o seu chat e vai pondo só o número. Você coloca, por exemplo, o primeiro nome. Sei lá, o primeiro número você colocou lá 4, vírgula, o segundo 5, vírgula, o terceiro 6, vírgula. Vai colocando toda essa sequência. E quando você enviar no final, você envia tudo de uma vez para a gente comparar se você acertou ou se você errou. Porque na próxima que eu passar esse slide, você vai saber já o que é. Mas você pode expressar por áudio e até pode até falar aí também o que você acha aí. Vamos lá. Prever objetivos específicos. Que nível de planejamento prevê o objetivos específicos? Isso é planejamento estratégico, planejamento tático ou planejamento operacional? Previsão de planejamento específico. É estratégico, tático ou operacional? É 1, é 2 ou é 3? 1. Já, fala 1 aí, marca aí para você não esquecer, hein? Digita seu 1 aí, a gente vai conferir de uma vez. Alguém acha diferente? Então, quem prevê objetivos específicos, alguém respondeu aí que esse comportamento, essa visão é do planejamento estratégico, quem falou o número 1, né? Só estou repetindo o que a pessoa falou ali, tá, gente? Não estou falando que essa é certa ou errada ainda. Beleza, já tivemos uma colocação aqui. Isso aqui acho que não tá tão difícil, não. É o planejamento de longo prazo? É o 1, é o 2 ou é o 3? Eu tenho que tomar meu detox enquanto esse pessoal não responde. Nossa, isso aqui é ruim, hein? Fique magro, porque isso aqui é ruim demais. É de responsabilidade dos supervisores. Que planejamento é de responsabilidade dos supervisores? É o planejamento estratégico, tático ou operacional? O supervisor cuida de qual planejamento? Operacional? Operacional? Opa, será? Quem falou operacional está pensando que é o 3. Bom, vamos conferir já já, hein? Tivemos aqui um posicionamento. O planejamento de médio prazo é qual? O 1, o 2 ou o 3? Tático, estratégico, operacional. O de médio prazo. Tático. Opa, alguém falou aí. Acho que alguém falou tático. Vamos dar já a gente vai conferir. A próxima. Qual desses planejamentos aqui se refere a ações e tarefas? Ações e tarefas. Um desses, o foco é ações e tarefas. Será que é o estratégico, o tático ou o operacional? Pois tem. Um desses planejamentos aqui refere-se às decisões da alta gerência, né? Então, um desses, estratégico, tático, operacional, é da alta gerência. Qual será? Um desses planejamentos é de curto prazo. Qual será de curto prazo? Estratégico, tático ou operacional? Um desses planejamentos prevê objetivos mais gerais para a organização como um todo. Será qual? Estratégico, tático ou operacional? Por último, um desses planejamentos prevê ações a serem executadas pelos departamentos da empresa. Nossa, esse tá difícil, hein? O que é? Vamos ver agora, hein? Será que você acertou muito, errou muito? Vamos ver. E aí? Acertaram muito ou erraram muito? Ó, planejamento tático prevê objetivos específicos. Não é isso? Ou o planejamento tático não é departamental? Finanças, recursos humanos, marketing. Então, o gerente de marketing vai ver planejamento só para a área dele de marketing. O gerente de finanças vai ver o planejamento só dele da área de finanças. O gerente de produção vai ver o planejamento só dele da área de produção. É específico. O planejamento estratégico é de longo prazo. Olha lá, deixa eu ver. Já estou vendo a gente responder aqui, ó. Vai ficar lá no chat, já eu confiro. Olha que legal, hein? Então, é de longo prazo, estratégico, né, gente? É o que afeta toda a empresa, porém tem mais tempo para fazer, né? Esse aqui acertou, hein? Alguém tinha falado isso aqui.
é de responsabilidade dos supervisores o planejamento operacional, porque ele está no chão de fábrica. O planejamento médio é o planejamento tático. O planejamento que se refere a ações e tarefa é o operacional, é direto, né? Eu dei o exemplo da chamada, vou fazer chamada, é uma ação, é uma tarefa, né? Vou fazer o controle financeiro pelo fluxo de caixa, é uma ação, é uma tarefa. O planejamento estratégico refere-se às decisões da alta gerência. Diretor, presidente, afeta toda a empresa, é o estratégico. O planejamento operacional é o planejamento de curto prazo. Ele é mais rápido. Olha lá, a Natasha já tinha colocado. Quem acertou muito até agora, errou muito até agora. O planejamento que prevê os objetivos mais gerais para a organização como um todo é o estratégico, não é isso? O estratégico não afeta toda a organização? E o planejamento que prevê ações a serem executadas pelos departamentos da empresa é o tático. O tático que vocês fizeram, quando vocês fizeram o planejamento da festa, vocês fizeram o planejamento tático. Aí sim, hein? Vou tomar a porcaria desse detox aqui de couve. Tá ruim pra caramba isso aqui. Credo, que coisa ruim. É. Se eu não ficar magro, nunca mais eu vou comer couve. Beleza, pessoal? Demos uma treinada aí. Acertou muito ou errou muito? Quem acertou muito aí? Professor, o senhor pode passar a sequência dos números, por favor, para eu conferir de novo? Opa, beleza, só um minutinho. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Só um minutinho. Um minutinho. Só um minutinho. Veja se apareceu aí no print para vocês. Apareceu aí? Apareceu no print para vocês? Fiz um print, coloquei no chat. Quem quiser fazer um print também. Quem quiser fazer um print também, faça um print. E no final eu vou mandar esse slide para vocês, tá bom? E agora vamos tentar passar para o próximo. Aquela travadinha básica, né? Enquanto isso, mais um pouquinho de detox. Couve, gengibre e limão, ruim pra caramba. Nossa, que negócio ruim. Nossa, como ficar magro é difícil, viu? É mais fácil que ficar gordo. Ai, por que essas aulas teriam que voltar logo agora, só pra eu ter que ficar magro? Que coisa. Ó, a Gabriela errou só a primeira. Parabéns, hein, Gabriela? Isso é bom. Quer dizer, bom porque assim, a absorção do conteúdo estava sendo bem por você. Isso é bom. E aí é clichê, né? Clichê é algo que sempre todo mundo fala em todo lugar, né? Mas sempre também já é usado esse exemplo aqui, né, do Lewis Score, da história aqui conhecidíssima de Alice no País das Maravilhas, daquela cena, né, que ela encontra o gato e pergunta lá pro gato, né, onde que eu vou, né, para onde que eu vou, como que eu saio daqui, para onde que eu vou, e aí o gato pergunta para ela, para onde você quer ir, e ela fala, não sei, e aí o gato fala de novo para ela, não, mas se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Isso é muito trazido para a área de gestão, né? Aqui no termo quando a gente fala de estratégia, porque a estratégia é exatamente isso, né? O conjunto dos planejamentos, na verdade, é um específico estratégico, mas é um conjunto de planejamentos, porque o tático operacional depende, né, da estratégia, precisa existir a estratégia para que o tático faça o seu papel e para que o operacional faça o seu papel. E o que procura o planejamento estratégico é exatamente isso, é dar direção, né? É a organização saber quem ela é, o que ela quer fazer, quem ela quer satisfazer e aonde ela quer chegar, né? Olá, Dalva 107, parabéns, Dalva. Então, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, no sentido de que tem muitas organizações que agem dessa forma. Se a gente for falar de negócios e especificamente de empresa, é o que o nosso país está cheio, e não é culpa das pessoas, já que os negócios aqui começam por necessidade,
e não por oportunidade, a grande maioria. As pessoas estão desesperadas, estão desempregadas, estão precisando de renda e vão fazer alguma coisa, vão vender algum produto, vão oferecer algum serviço para ganhar dinheiro. Então, o princípio não é aprender gestão para depois fazer o negócio, é direto ao ponto. E dentro nesse momento que as pessoas fazem dessa forma, não por culpa da maioria, mas é a necessidade do momento, elas estão dentro desse dilema do gato, né? Elas não estão sabendo para onde elas estão indo, o que elas estão fazendo, que público-alvo elas estão querendo, com qual característica, qual é a necessidade daquele setor, né? Qual é o melhor produto, serviço, melhor estratégia de divulgação, entre outras coisas. Como gerir o capital. Elas estão desse jeito, como a Alice estava aqui, atirando para qualquer lado, sem saber para onde quer ir. E a partir do momento que você tem um planejamento, você tem um direcionamento. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Tá? Aqui a gente fala de um outro ponto, modelos mentais e paradigmas, mas isso aqui a gente vai, né, a gente vai deixar lá porque esse videozinho aqui dos macacos não funcionaram. Aí eu vou trazer para vocês fazendo uma abordagem melhor sobre modelos mentais e paradigmas. Porque na verdade é o seguinte, aproveito para fazer algum comentário para não ficar totalmente vazio, né? Na verdade, a gente já sabe que as organizações elas são inertes, elas não têm vida própria, né? Aqui é engraçado, eu tô com o notebook aqui do lado, tá vendo aí, ó? É engraçado demais, eu tô com o notebook do lado e tô com o celular do outro aqui. Aí, eu tô mexendo aqui no mousepad aqui do notebook, eu vou mexendo, e eu me esqueço que aqui é o celular, cara. Aí às vezes eu vou tentando ativar a câmera ou o áudio do celular pelo mousepad do notebook, que é a maior confusão que eu faço aqui. Mas, assim, vamos lá. Modelos mentais e paradigmas, como eu ia falar, a empresa ela é inerte, ela não tem vida própria por si só. Mas a empresa, ela tem um grupo de pessoas por trás dela, né? E tem um grupo de executivos, ou tem uma pessoa tocando aquele negócio. E aquela pessoa tem uma maneira de pensar, uma maneira de ver o mundo, e é essa maneira que essas pessoas que estão por trás da organização que reflete, né, no jeito da organização ser. E esses modelos mentais e paradigmas, eles estão vindo, eles estão vêm aqui sendo associado aos tipos de organizações que são feitas, que são parecidas com pessoas. Nós temos pessoas mais criativas, mais inovadoras, pessoas que identificam rápido as necessidades do mercado e que se adaptam rapidamente, e temos pessoas mais distantes da realidade. Isso tem a ver com a maneira de pensar de cada um, né? Com o que se vê a vida. Eu sou a pessoa dos exemplos clichês, né? Dos exemplos que todo mundo dá. E assim, às vezes até repetitivo, mas eu sou aquela pessoa que fala do copo cheio, do copo pela metade, né? O meu já não tá mais pela metade, porque eu já tomei meu detox aqui de limão com couve e quase tudo. Graças a Deus que isso aqui tá ruim pra caramba. Então, assim, eu sou a pessoa do exemplo do copo. Você mostra um copo e pergunta se tá meio cheio ou meio vazio. Tem umas pessoas que vão falar que tá meio cheio, outras que vão falar que estão meio vazio. Isso tem a ver com a personalidade da pessoa, com relação às pessoas que veem as coisas de maneira positiva ou de maneira negativa. E as organizações são assim, porque quem está por detrás das organizações são as pessoas. A gente tem observado, eu posso falar isso, dessa experiência de 12 anos, estando lidando com negócios, do ponto de vista orientativo e também até praticante, já que eu faço alguns trabalhos de consultoria. A gente tem visto que assim, o que faz sucesso no mercado são aquelas organizações que se destacam pela inovação e pela criatividade, o que oferece algo diferente para o público-alvo, inovador. Diferente não é inventar roda, inventar uma coisa que ninguém nunca viu no planeta Terra, mas é oferecer aquela mesma coisa que já vem sendo oferecido há vários anos, né, em vários momentos, apresentar aquilo de uma maneira diferente. Então, isso é um modelo mental, é uma maneira de pensar, é uma maneira de ver a vida de maneira mais positiva ou mais negativa, de acreditar no que faz, de ter perseverança, de se arriscar, de ter iniciativa. Esse videozinho aqui dos macacos, ele mostra, não sei se alguém já viu esse vídeo dos macacos aqui?
Olha, se vocês não me respondem, eu vou tomar mais. Deixa eu ver se respondeu. Nada no texto aqui. Alguém já viu esse vídeo dos macacos aqui? Não? Ó, vou tomar mais um Não. detox. Vou tomar mais um detox ruim pra caramba porque vocês não me respondem. Credo, que coisa ruim. Esse vídeo do macaco, ele mostra o seguinte. Esses macacos aqui, eles estão dentro de uma jaula. Dizem que essa experiência foi feita uma experiência dessa de verdade, tá? Tem esse desenho representando, mas foi feita essa experiência de fato em laboratório. Então, esse videozinho é o seguinte, tem ali a banana, né? E aí os macacos começam a subir aqui nessa escada para pegar a banana e tal, e em algum momento, toda vez que esses macacos relam na banana, o primeiro macaco rela na banana, dá um choque dentro dessa jaula que eles estão, todo mundo toma choque. E o macaco, não é esperto inicialmente, então o primeiro macaco sobe e todo mundo toma choque. Aí ele não entendeu que ele tomou choque, ele vai, sobe, pega a banana de novo, ele pega a banana, mas toma choque, assim vai. Chega um momento que ele não entendeu que ele vai subir, e o segundo macaco que entendeu que ele vai tomar um choque por causa do outro, ele puxa o macaco. E assim por diante. E aí os outros macacos começam a bater no macaco que vai subir, vai passando várias gerações, vai trocando os macacos e assim por diante. Chega uma hora que nem o macaco sobe na escada para pegar a banana. Mas automaticamente, se um macaco só olha para a banana, os outros já batem nele, já arrebentam, já caem para cima do macaco dando um pau nele, né? Batendo nele. Então, isso daí, ele fala de modelos mentais e paradigmas do ponto de vista de quem está atuando com negócios que às vezes faz as coisas, né, muito repetitiva, igual a todo mundo faz, sem se arriscar, sem ser ousado, vai seguir no mercado, vai seguir no barco e nunca sai do caminho. Ou está fazendo alguma coisa dentro do mercado e ela nem sabe por que ela está fazendo. Né? O objetivo, o seu direcionamento, age sem estratégia. Só está fazendo porque todo mundo está fazendo. Então, o macaco que tomou o choque foi o primeiro. Os outros batem nele depois de um certo tempo, no macaco que olha só para a banana, nem o que está apanhando sabe por que está apanhando. Porque viu o outro fazer. E assim eles nunca saem do lugar, nem comem a banana, nem saem do lugar. Então a estratégia, ela é para sair do lugar. A estratégia é para fazer diferente, não para seguir o rumo dos barcos, o rumo que o mundo está seguindo, mas entender o que acontece em volta, criar ações, inovações, né, para se destacar, para resolver problemas, para estar à frente de uma concorrência, para estar no gosto do cliente. Então, isso é modelo mental, é como agir, é como pensar. Às vezes, quando a gente dá uma aula teórica falando de estratégia, até mesmo alunos que estão dentro, às vezes, do curso, um ou outro, acha que isso é balela porque diz o seguinte, mas eu conheço alguém que tem um negócio e tal, e funciona. A grande questão da teoria de negócios é que todo e qualquer negócio ele pode funcionar melhor. Ele pode crescer mais, ele pode ganhar mais, ele pode reduzir mais custos, ele pode melhorar. É possível fazer. Então, esse é o caminho, né, que a gente dá estratégia de negócios. E agora eu dou uma parada na gravação.